Vamos para mais um cafezinho e vamos falar de DevOps? Vamos lá? Você deve estar se perguntando aí por que você vai falar de DevOps, você é um especialista em DevOps? Não, eu não sou, mas fica calmo que assim, eu não vou falar das especificidades do DevOps. O que eu vou falar é o seguinte, eu estava falando esses dias sobre que muitas pessoas falam de ferramentas e que usam ferramentas sem saber o porquê, para quê, como, né? E assim, eu quero dar uma visão sobre histórica aí, um panorama histórico sobre DevOps para te ajudar a entender por que usar DevOps, por que fazer DevOps, por como as ferramentas de DevOps vão te ajudar e, sei lá, o que é DevOps, como ele surgiu, né? Então, vamos começar nesse cafezinho, vamos lá? Primeiro a gente tem que olhar pro histórico, é uma coisa que eu adoro, porque a história explica tudo nesse mundo. Bom, se eu voltasse lá pro o ano de 2008 e falasse pra você, ou então, a gente tem que aplicar DevOps, você ia me dar um tapa na cara e internar num hospício porque você fala assim, velho, que é isso, cara? Eu não vou juntar Dev com Ops. Não. Porque desenvolvimento e operação eram times diferentes, que inclusive tinham brains diferentes. Eu já vi vários casos que, tipo, a gente entregava uma coisa, depois, quando a gente ia olhar, em produção já tava diferente, porque os caras alteravam, e às vezes a gente ficava meio puto com os caras, que os caras não integravam no master, e era uma confusão, né? Porque existia realmente uma divisão entre desenvolvimento e operação, às vezes até por consultoria, né? Eu já falei aqui diversas vezes que antes da crise de 2008, muita coisa era feita por consultoria e pós-crise de 2008, quando o software vira a grande coisa do negócio, eu acho que tem até uma máxima, antigamente alguém falava assim, que toda empresa no futuro será uma empresa de software, e hoje toda empresa é uma empresa de software, né? E aí pós 2008 toda empresa virou uma empresa de software, e muito desses desenvolvimentos que eram internalizados em consultorias foram para desenvolvimento. E aí consultoria virou. Perdeu um pouco do status que tinha antigamente, né? E o que tem a ver Dev com isso, né? DevOps com isso? Porque os projetos eram diferentes, eram equipes diferentes que lidavam com DevOps. E não sei se você lembra, se você procura meus cafezinhos de Agile aí, você vai ver eu falando de Agile, né? Antes daquela época também, Agile não era tão comum. Então, assim, as fases de desenvolvimento eram muito longas. Então, o que fazia? Assim, tinha uma fase de desenvolvimento um pouco longa ali, você entregava o software para uma equipe, aquela equipe, de certa forma, testava ele, fazia o deployment dele e entregava ele. Falava, ó, aqui tá aqui seu servidor, aqui tá aqui seu IP, né? Então, isso que era desenvolvimento e operação. Até que, assim, qual que é a pedra fundamental do DevOps? Quando é que ela surge? Qual que é a intenção, né? A pedra fundamental do DevOps surgiu numa empresa chamada Flickr. Se você não sabe o que é a Flickr, hoje ela é do Itaú, é como se fosse um pai melhorado do Instagram. Pai melhorado, por quê? Um, não tinha algoritmo. Dois, a qualidade das imagens era melhor. Então o Instagram meio que copiou o Flickr, né? Que era muito bom, você usava o Flickr, né? E tinha alguns amigos, seguia alguns amigos fotógrafos, então assim, sempre olhava as fotos deles, que estavam em altíssima resolução, com licença, então assim, do ponto de vista de fotografia, né, o Flickr é muito melhor que o Instagram, né. E aí os caras do Flickr fizeram uma palestra chamada 10 deploys por dia. Tipo, isso foi meio que assim, cara, como é que eles conseguem, né? Tipo, como é que eles conseguem? Mas assim, o DevOps não surgiu aí, né? Aí surgiu o nome DevOps e a ideia de, tipo, vamos entregar mais rápido. Mas assim, se você parar para entregar mais rápido, isso aí já estava escrito uns 12 anos atrás aí, talvez, não sei, num negocinho chamado Manifesto Agile. Assim, o DevOps, ele não estava no Manifesto Agile, obviamente, mas assim, ele pode ser deduzido do Manifesto Agile. Se você quer software em produção, você quer entregar o mais rápido possível para ver se o seu cliente valida ele o mais rápido possível, para ver se as funcionalidades chegam o mais rápido possível, para ver se os bugs fixos chegam o mais rápido possível. Então você quer que o seu software de desenvolvimento aqui chegue o mais rápido à produção. Mas peraí, mais rápido, aí se alguém pré-2000 fala assim, peraí, mas vamos testar esse negócio aí. Sim, mais rápido e com qualidade. Então, DevOps é esse ramo da computação aí que vai olhar para o software, para a maneira como o software é entregado, para a maneira como o software é validado, para quê? Para validar que esse software está bem, esse software está estável, esse software vai ser entregue de maneira mais rápida possível, né? Então, assim, quando a gente olha para ferramentas como Jenkins, como tem um monte de ferramentas aí, né? Deixa eu só tirar um alarmezinho aqui. Tem um monte de ferramentas aí que
que são de DevOps, né? Quando a gente olha para essas ferramentas, a gente tem que olhar para essa ideia. Assim, a gente quer entregar software rápido. E aí, beleza, como é que eu entrego software rápido? E aí eu lembro de ter visto várias palestras sobre o tema, né? E estável, né? Qual que é o maior motivo de instabilidade de software? O maior motivo tá aí em frente à tela. Não é você especificamente, é o fator humano, né? Então, o fator humano é uma, sendo bem sincero, é o fator humano. Então, assim, o grande problema de software em produção são pessoas. Então, se a gente pudesse automatizar o processo de deployment, automatizar o processo de testes, e só garantir que, assim, olha, eu sei que esse software foi testado e validado, e eu sei que ele está estável para ir para produção, eu posso levar ele para produção? Beleza. Então, aí você tem o DevOps. A integração do Dev com o Ops. Mas assim, antigamente se falava assim que era uma maneira de trazer responsabilidade para o time de devs, né? Eu acho que isso já está um pouco ultrapassado aí, porque o controle ferramental é muito grande. Inclusive está surgindo outras áreas novas, como engenheiro de plataforma, né? Eu trabalho com o desenvolvimento de um framework, né? Não falo que é plataforma, porque não é plataforma, né? O engenheiro de plataforma, eu tenho até um livro que eu ganhei de um tá ali, que é sobre engenharia de plataforma, que é assim, você criar uma plataforma para ajudar os devs a entregar esse software em produção. Seria um nível de automatização bem acima aí do tal do Jenkins, né? Só configurar os pipelines do Jenkins. Porque assim, o DevOps, ele não surge no uso de ferramentas, né? Assim, uma das coisas que eu bato, assim, tipo, muito, assim, é dizer assim, se você usar o Jenkins, você está usando o DevOps. Se você usar não sei quem, não é. O DevOps ele surge quando você começa a desenhar os processos. Toda empresa tem processo, galera. Não, mas eu sigo um processo. Amigo, toda empresa tem um processo. Se você chegar ali para alguém e falar assim, me conta como é seu dia a dia, você escrever, então é assim que você faz deployment de produção, isso é um processo de software. E aí, quando você escreve o processo de software, você faz o quê? Você toma ciência que esse processo existe. Não é que esse processo não exista. Esse processo existe. Às vezes as pessoas não têm ciência que ele existe, né? E aí, quando você toma ciência que ele existe, você pode falar assim, então, quais são os problemas que você tem em produção e qual que é a relação deles com esse processo de software que existe? Fala assim, não, então, por exemplo, eu tô lidando com um problema hoje especificamente, ontem e hoje, né? Que são alguns testes que a galera não conseguiu trazer para os testes de integração, né? De regressão, porque a gente tem um time que é um time legado que fica fazendo teste de regressão, porque é um framework muito grande que tem diversas funcionalidades, então assim, ele é muito complexo. E tem alguns tipos de testes que eles não conseguiram trazer para teste de regressão. Esses testes existiam, eles eram feitos no Ansible, usando uma máquina local, e esses testes ainda estão lá legados, sendo rodados manualmente, né? E aí eu tava conversando com um cara e falei, olha, eu posso trazer esse teste para testes unitários. Aliás, assim, esse é o lugar, eu até falei para ele, esse é o lugar desses testes. Esses testes deveriam ter sido feitos em testes unitários, só que não foram feitos lá no começo, né? E aí ontem mês passado eu fiz uma funcionalidade em janeiro, deployei, passou no teste de unidades, passou no teste de regressão, mas esses testes específicos não passaram e descobriram ontem, né? Ainda bem que não tinha ido para produção, e um deles era bem específico, não dá problema nenhum em produção, né? Mas há um erro de documentação ali, porque se validava umas coisas, né? E aí a gente chegou num ponto que falou assim, beleza, tá bom, então a gente sabe que esses testes demoram muito para rodar, eles são difíceis de rodar, eles são rodados manualmente. Então precisa da boa vontade, do processo de alguém, né? Então tem alguém que está no fuso horário que não é o meu, que eu não, é difícil de eu conversar hoje, eu tive que chegar mais cedo para conversar com essa pessoa, para essa pessoa rodar manualmente. Isso acontece, isso é o quê? Isso é ruim, porque assim, pode ser que se essa pessoa não estiver de férias, eu não consigo rodar esse cara, eu posso ter um banco de produção baseado nisso, por causa desse teste, né? Então assim, o DevOps é como você começar a pensar nisso. E aí, você começar a pensar nisso, você vai destravar um monte de coisas na sua cabeça que você tem que pensar também. Fala, poxa, peraí. Então assim, eu quero que as coisas falhem mais rápido. Para a coisa falhar mais rápido, eu tenho que trazer isso pro teste unitário. O teste, aí você tem aquela pirâmide de teste. Você não viu? Eu acho que eu tenho um cafezinho falando de pirâmide de teste aqui, né? Você tem que pensar ali, tipo, não, isso aqui tem que falhar no unit test, porque o unit test vai rodar durante a build do projeto. Então, se eu colocar isso aqui em unit test, esse projeto nem vai fazer a build, né? Ou se ele fizer a build, o desenvolvedor tá acordando que aquele teste já não é mais necessário, né? E aí tem que ter removido do outro ponto lá, né?
Depois tem outros tipos de testes, os testes end-to-end, que quanto mais distante, mais caro e mais difícil de se executar. Então, assim, os testes mais difíceis de executar têm que ser os menos importantes. Por quê? Pode ser que vai em produção sem rodar aquele teste. Ou, se você diga assim, não, esse teste tem que rodar antes de ir para produção, né? Aí você tem que pensar, pô, peraí, então eu tenho que ver. Por exemplo, um teste que a gente não automatiza assim é o teste de carga. Teste de carga? Ah, pode ir para produção. Não vai para produção, obviamente, ó. Porque dentro do nosso processo, né, a minha empresa é uma empresa de telecom, a empresa de telecom normalmente tem três times: desenvolvimento, né, o implantação e o suporte, e o de suporte, né? Porque é assim que funciona a telecom, né? E aí, assim, o de implantação eles fazem um teste de performance, né? Então a gente, se tiver algum problema de performance, os caras vão saber ali quando eles forem testar. Até porque, para eles, né, a maneira como eles fizeram o use case, eles implantaram, são frameworks, a maneira como ele configurou o framework vai poder ter impacto na performance ali no final, na ponta, né? Então a gente pode se dar o luxo de, não, eu vou rodar o teste de performance aqui no final da minha fase, ou depois que eu terminei. Então a gente termina a fase, depois roda o teste de performance, né? Mas assim, você pensar no processo é o DevOps. O DevOps é isso. E aí, as ferramentas, elas têm que te auxiliar nisso, né? E eu volto para, se você não tá vendo a minha playlist sobre, eu nem tô divulgando muito ela, né? Eu tô falando aqui, mas eu não fico compartilhando. Ontem eu botei um vídeo que é um vídeo sobre técnica primitiva, né? A minha playlist sobre conversa sobre tecnologia. Eu falei nisso quando a gente fala de categorizar o que é ferramenta, o que é máquina. Então, por exemplo, o Jenkins, ele é uma ferramenta. Você configura ele e você pode configurar ali, tipo, sei lá, uma build, ó, pode um servidor de build, ou sistema de build, ele pode configurar com uma máquina. Você configurou ele e ele vai rodar de forma autômata. Ele vai ter inputs, ele vai entender ali o processo. Então, por exemplo, quando você vai usar um GitHub Action, você configura o GitHub Action e ele vai configurar, ele vai funcionar ali como, ele vai ser o seu processo de build, né? Então, assim, ele vai se integrar no seu processo de DevOps, né? Então, os processos de DevOps, eles são implementados através de ferramentas de DevOps, né? Eu não sei se ficou claro aí, mas tipo, se eu defino que, ó, toda vez que. Isso tem que ser definido. Qual é a política de DevOps? Então, se você não sabe o que é isso, aí, se você já tem o controle de uma. Se você é alguém ganhando na empresa, fala assim, ó, vamos criar uma política de DevOps ali. Tipo, abre uma Confluence Page e fala o que é a política de DevOps. É o que todo projeto deve cumprir minimamente. Aí você abre uma Confluence e fala assim, olha, todo projeto tem que ter build automática, né? E aí, sim, se é Java, vamos usar o Maven ali. Todo projeto tem que ter testes unitários. Ah, então vamos criar, vamos botar isso aqui como um requisito aqui para os projetos. Pode falar assim, olha, os projetos eles têm que minimamente ter uma cobertura de teste aqui para a gente saber o quanto do teste tem que ser validado, né? E aí, assim, rodar teste e uma outra coisa que o pessoal faz muito, né? Tipo, eu já vi isso acontecer, né? O bug chega em produção, aí você vê assim, pô, mas tá com cobertura de teste aqui nessa funcionalidade, aí você abre os testes e vê que os testes não validam, né? Por quê? Porque a pessoa que fez, ela não racionalizou em cima do que é testar, né? Ah, é só passar. Não, porque assim, as pessoas acham que política de empresa, quando você abre uma política de DevOps, né? Aí tem lá o documento, quando você lê, né? Tem que ter 80% de cobertura de teste. As pessoas acham que isso aí é só para inglês ver. Não, isso não é para inglês ver, galera. Isso tem uma racionalidade, isso tem um motivo. Você pode descumprir aquilo. Você fala assim, olha, eu não consigo cumprir isso, porque grande parte do meu código aqui é difícil de testar em produção, em teste unitário. Então vou testar de outra forma. Você pode descumprir isso, mas você tem que ter ciência que você está assinando risco. E aí, assim, você tem que ter ciência de para que serve o teste, como um teste é feito, né? E assim, testes é uma coisa que poucas pessoas falam como se fazer bons testes, né? Tipo, eu nem sei se eu já falei disso, né? Talvez tenha cafezinho aqui, talvez tenha um vídeo como fazer bons testes. Eu sei que tem um vídeo como escrever documentação que eu fiz, né? Porque tem muita gente que fala bobeira, tem muita gente grande aí, né? Tipo, que tem livrinhos aqui nessa prateleira aqui, ou algum desses aqui, né? Que essas coisas de código de limpo, né? Essas coisas de limpo que eu não gosto, porque esse pessoal fala muita bobeira e todo mundo aplaude, né? Ah,
Eu já escrevi livro de como escrever documentação, mas tem que ter livro, tem que se falar de como fazer teste, né? E teste sem validação não é teste. Se você chamou um método e você não tá olhando porque ele retorna, ou se você botou um try, eu já vi isso, né? Ah, não, porque começou a soltar uma exception, eu botei um try catch ali. Ô, maluco, você percebeu que essa exception que você botou o try catch e ignorou foi pra produção, né? Foi. Tá, e a gente perdeu dinheiro por isso, né? Tipo, mas aí, assim, vou culpar o cara? Não tenho que culpar o cara. Por quê? Tem que culpar a gestão que ele tá. Porque, assim, gestão que não pensa nessas coisas, que não se preocupa com a gestão do conhecimento do time, também é uma. Porque, assim, pergunta pro seu time aí, cara, vocês sabem o que é teste? O que eu sempre faço, perguntas abertas. Ó, tipo, chegou um cara aqui, e aí me ligou hoje, eu queria saber como funciona tal coisa, eu fiz perguntas abertas, eu vi que tinha uns problemas ali, resolvi os probleminhas ali e fui respondendo. Por quê? Porque se a gente fala assim, não, você sabe testar? Sei testar, beleza, continuou? Talvez a pessoa não saiba testar. Tá bom, então me mostra um teste seu e me diga o que é bom nele e o que é ruim. Perguntas abertas, você vai ver se o cara entende ou não entende. E aí você fala assim, não, cara, ó, teste sem validação não é teste, tá? Tipo, você não tá testando, você tá só cumprindo a regrinha ali de passar pela cobertura de teste, né? Então era isso, pessoal. Acabei falando de DevOps, passando por teste, né? Quem sabe eu falo mais de teste aí. Sexta-feira, vamos fazer deploy, vamos fazer commit na master aí. Talvez eu faça uma live hoje, não vai ter segundo vídeo. Vamos ver aí se eu vou falar de alguma coisa. Muito obrigado, bom dia pra vocês. Eu espero ter te ajudado com alguma coisa. Valeu!